A grande tribulação. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque vai existir uma grande tribulação, mas nesse período de tempo em que isso acontecer no mundo, tanto você como eu, que estamos em Cristo Jesus, não podemos ficar alarmados, desesperados, com medo algum. Não, porque qualquer fogo que exista no mundo com o objetivo de nos provar é algo normal, é algo comum, acontece todos os dias. É claro que na grande tribulação vai ser algo assim, como é que eu posso dizer? Vai ser um fogo mais é, quente, digamos assim. Mas mesmo assim, tanto você como eu devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. Ele nos deu viva esperança para, nesse período de grande tribulação, mostrarmos a razão dessa esperança que temos em nós. É nesse período. Então, nós devemos estar conscientizados disso. Porque temos que passar por essas coisas para que possamos estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Então, nós devemos entender isso hoje. A grande tribulação vai existir? Com certeza, é algo que está escrito para acontecer. Mas nós temos uma promessa que é muito superior a qualquer sofrimento que possamos passar na grande tribulação. Essa promessa foi feita para mim e para você. Ela vai se cumprir porque o Senhor Jesus é fiel para cumprir essa promessa. Então, nós vamos passar pela grande tribulação? Sim. Mas já sabendo que seremos aprovados nesse período. Porque aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, que é fiel e leal a Ele dia após dia, essa pessoa vai passar pela grande tribulação e vai receber a sua recompensa, seu galardão, a sua coroa. Porque quem for fiel até a morte, receberá a coroa que o Senhor Jesus prometeu. É verdade, sim. Então, isso nos dá esperança, isso nos estimula, nos encoraja, nos incentiva a vivermos dia após dia, mesmo em grande tribulação, com a fé viva operante nas nossas vidas. O justo viverá por fé nesse período. Então, isso é importante saber disso. O conforto divino vai estar conosco, com certeza. Ele vai passar conosco nessa grande tribulação. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai dizer nem para você nem para mim, dane-se e passem por essa tribulação sozinhos. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai estar conosco todos os dias do período dessa grande tribulação. Para que, pelo amparo dele, nós possamos resistir nesses dias. Isso é bom. Essa segurança nos deixa com a consciência tranquila em relação a isso. Agora, motivados por isso, devemos ter bom ânimo, porque mesmo se no mundo passarmos por aflições ou por grande tribulação, temos que ter bom ânimo, temos que ter fé, temos que ter viva esperança sempre. Então, o Senhor Jesus, ele falou sobre grande tribulação, para que hoje você e eu possamos saber que quando isso começar a acontecer, nós vamos passar por isso com Ele à nossa frente, porque Ele é o pastor e bispo de nossas almas nesse período.
E quando ouvimos a voz dele, nesse período, falando conosco claramente, vamos conseguir ouvir a voz dele. E olhando para ele, vamos prosseguir com perseverança até o final. É assim que tem que ser para você e para comigo também. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre a grande tribulação. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao 21. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o Senhor Jesus falou claramente sobre a grande tribulação. Agora, esse texto deve nos assustar? Não. Pelo contrário, esse texto para tirar o nosso medo e colocar confiança, coragem, determinação. É isso que tem que existir na sua vida e na minha vida quando passarmos por esse período de grande tribulação. Sem dúvida alguma. Então, o Senhor Jesus, Ele sabe que se formos passar sozinhos, não vamos conseguir. Porque é grande tribulação mesmo, é pesada demais. É tribulação num nível muito pesado. E o ser humano por si só não iria conseguir sozinho. Por isso, com o Senhor Jesus e com fé, com perseverança, com amor, vamos conseguir passar por essas coisas. E chegar no final aprovados. É assim que tem que acontecer, com você e comigo. Essa é a realidade que vamos passar por essa grande tribulação, sem dúvida alguma. Mas é preciso ter confiança em Cristo Jesus. Porque quem confia no Senhor Jesus é como os montes de Sião, que não se abalam em tempo algum. Nós não vamos nos abalar em tempo algum por causa de grande tribulação. Pelo contrário, vamos permanecer firmes, inabaláveis, confiando em Cristo Jesus. Essa confiança gera o resultado de não sermos abalados em tempo algum. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, do versículos 19 e 20. Então, mais uma vez aqui, é o próprio Senhor Jesus que vai nos falar a respeito disso. Então, está escrito aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou
abreviou tais dias. Então, o período da grande tribulação poderia ser muito maior. Poderia ser 10, 15, 20 anos. Poderia. Mas por causa dos eleitos, como está escrito aqui, e dito pelo Senhor Jesus, tais dias foram abreviados. Porque se fosse um período muito longo, ninguém seria salvo. Ninguém iria aguentar. Seria pesado demais. É por isso que esses dias serão abreviados. Eles vão durar pouco tempo, um período muito curto, digamos assim. É algo que vai fazer a tribulação ser algo muito momentâneo, digamos assim. Mas mesmo assim, mesmo que seja momentâneo, mesmo que sejam esse período abreviado, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos ficar amedrontados. Não podemos ter medo em tempo algum. Pelo contrário, temos que permanecer olhando para o Senhor Jesus. Dia após dia, nesse período de grande tribulação, tem que ser assim. Para que possamos passar por tudo isso, por todas essas coisas que sobrevirão ao mundo e estarmos em pé na presença do Filho do Homem naquele dia em que ele voltar. Temos que chegar lá com confiança, sem medo algum. Então, isso tem que acontecer sempre, a começar de agora. Porque em todo o período de tempo que vivemos nesse mundo, em Cristo Jesus, vamos passar por aflições dia após dia. A grande tribulação seria o ápice, digamos assim, para provar quem é e quem não é. Quem é sincero ou quem é impostor. Quem é verdadeiro ou quem é falso. É nesse período de tempo que seremos experimentados por essa grande tribulação. Para ver mesmo se somos de fato aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, ou para ficar conhecido que o nosso amor para com o Senhor Jesus é apenas da boca para fora, é pura hipocrisia. É aí, nesse período, que vai se definir essa questão. Então, isso vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 7. Apocalipse de João, capítulo 7, versículos do 13 ao 17. Apocalipse de João, capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Então, esse texto vai falar sobre a grande tribulação, porque muitas pessoas virão da grande tribulação. Quem são essas pessoas? São aqueles que vão passar pela grande tribulação. Pode ser eu e você. Então, esse texto está falando claramente a respeito disso. E eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, vai vir alguém da grande tribulação. Esses que vieram da grande tribulação são aqueles que passaram pela tribulação e venceram. Esses sim não negaram o Senhor Jesus. Esses sim provaram que amavam ao Senhor Jesus sinceramente. Essa é a realidade deles. Por isso eles passaram por essa grande tribulação. Eles vieram dela. Aí ele diz aqui, ó. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse:
são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas estarão com as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Eles estarão com vestiduras brancas, limpas, puras, sem nenhuma sujeira em tempo algum. Porque essas vestiduras foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, é isso que vai acontecer com aqueles que vieram da grande tribulação. É uma palavra profética mostrando claramente que isso vai acontecer. Essa é a recompensa dada para aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Então, está tudo bem claro, pessoal. Agora, isso é o que nos conforta, nos dá segurança, nos dá confiança de que isso vai acontecer mesmo. E, com certeza, motivados por essa palavra, incentivados por ela e encorajados por ela, devemos prosseguir a nossa vida em Cristo. Não importa se venham tribulações, aflições, grande tribulação ou qualquer outra coisa, não importa o que possa acontecer. O que importa é que devemos prosseguir com fé, vivendo pela fé, cada vez mais. É nesse período, como eu já falei antes, é nesse período que o justo viverá por fé, para a conservação da sua alma. Ninguém pode ser daqueles que retrocedem nessa hora. Não. Nós devemos perseverar na fé até o fim. Porque é na perseverança que ganharemos a nossa alma nesse período. Então isso é bom. Então existem promessas garantidas para aqueles que passaram pela grande tribulação. Promessas boas, perfeitas, que o próprio Deus falou claramente. Então, agora nós temos essa convicção, essa certeza de que Ele estará conosco nesse período. E quando passarmos por essa grande tribulação, vamos receber muitas coisas boas que vão fazer com que possamos ter essa convicção de que as coisas que vão acontecer nessa tribulação são apenas momentâneas. E o que vai acontecer depois é incomparavelmente melhor. Tanto para você como para mim. Isso já está prometido. É assim que vai acontecer. Então, agora nós devemos continuar em Cristo Jesus. Seguindo a Ele com fé, obedecendo, praticando o exemplo dele, que ele mesmo deixou para seguirmos os passos dele. Nesse período de grande tribulação, isso vai ser decisivo para suportarmos. Da mesma forma que ele suportou sofrimentos quando esteve aqui, principalmente a cruz, nós devemos também suportar essas coisas, essa grande tribulação, com perseverança, com fé, com alegria, com prazer, sem dúvida alguma, pelo contrário, com certeza e convicção. Então, essa é a palavra de hoje para a igreja de modo geral. Porque a igreja hoje, ela está há poucos dias, há poucos tempos, digamos assim, dessa grande tribulação começar a acontecer no mundo. Então, é preciso se preparar agora para estarmos
preparados para suportar esses dias. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.